Agora uma nova live até às 6 da tarde. Bastidores do Poder também em áudio e vídeo em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também em facebook.com/Rádio Bandeirantes. Vamos juntos com Lana Canepa e Cláudio Humberto, direto de Brasília. Cláudio, boa tarde, tudo bom? Olá, Cristiano Panvec, muito boa tarde, Lana, boa tarde, Brasil. Tudo bem, Lana? Boa tarde. Olá, Cris Panvec, ótima tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos os nossos ouvintes. Cláudio, a gente abre essa semana, né, ainda sob expectativa, né, em relação essas prévias frustradas. É uma paródia. Aquela presepada. Isso, é quase uma paródia daquele filme Férias Frustradas, são as prévias frustradas dos tucanos, né? Ainda não temos uma definição, daqui a pouquinho a gente vai para Brasília com o João Pedro Melo, que está acompanhando esse assunto durante todo o dia. Mas à medida que a coisa caminha, Cláudio, a gente começa a observar alguns quadros políticos, formatar alguns cenários que tornam mais viáveis as pesquisas eleitorais, né? Faltando menos de um ano para a disputa em si, a disputa para a presidência da República de 2022. Hoje nós tivemos mais um levantamento divulgado com números interessantes, né? Exatamente. Hoje o Instituto Paraná Pesquisa divulgou um levantamento nacional, fez nos 26 estados e também no Distrito Federal, sobre intenção de votos para presidente. Eu preciso fazer antes um parênteses para dizer que o Instituto Paraná Pesquisa sempre observou as suas pesquisas, sempre chegaram a conclusões muito semelhantes a essa, enfim, apresentados por essa pesquisa, né? Porque a gente viu em vários institutos de pesquisa apresentando resultados com o ex-presidente Lula 20, 22, 25 pontos à frente de Jair Bolsonaro, mas não é bem assim, né? Enfim, há inclusive sinais muito, muito fortes de manipulação de institutos de pesquisa, inclusive daqueles mais importantes, né? Por exemplo, o que a gente assistiu, né, agora, recentemente, foi alguns desses institutos ajustando os números, se aproximando aí exatamente desses números que foram levantados, foram apurados pelo Paraná Pesquisa. E aí esse levantamento fez duas pesquisas, sabe, Cris? A primeira fez é a chamada referência espontânea do eleitor ao seu candidato, o candidato que já foi escolhido. Digamos assim, a cristalização do voto. São as pessoas que já decidiram que vão votar nesse ou naquele candidato, né? Já tem certeza da votação. E essa parte da pesquisa espontânea, nessa parte aí, o entrevistador pergunta ao eleitor, faz ao eleitor a seguinte pergunta: se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? E aí a pessoa espontaneamente cita um nome, né? E nessa referência espontânea, o ex-presidente Lula está na frente com 19,7% das intenções de voto e contra 18,4% de Jair Bolsonaro. Isso mostra uma vantagem do Lula na pesquisa espontânea de 1,3 ponto percentual. Essa pesquisa de referência espontânea mostra 45,3% de entrevistados que estão indecisos, né? Uma das características, um dos sinais de manipulação de pesquisas que a gente tem visto aí em outros institutos é que apresenta esse número de indecisos quase zero. É impressionante, é absolutamente inacreditável que há um ano da eleição as pessoas já tenham definido, já tenham cristalizado o seu voto, o que essa pesquisa, mais uma vez, mostra de maneira bastante efetiva de que há um imenso contingente de pessoas indecisas, o que, inclusive, serve para animar outros candidatos, inclusive aqueles de terceira via. Né? Tem ali, para não falar na rejeição, estamos falando de pessoas que simplesmente, ou por rejeitarem candidatos, ou por qualquer outra razão, simplesmente ainda não se consolidaram assim em relação a um nome específico. Além desses 45,3% de entrevistados, de eleitores indecisos, há ainda outros 11% que dizem que não vão votar em ninguém. Né? São aqueles revoltados com o político, né? Com os políticos de maneira geral. Quer saber? Nenhum desses políticos me atende às minhas expectativas, me representa, portanto não vou votar em ninguém.
e estes são 11%. Estamos falando aí, se você somar os 45% aos 11%, de alguma coisa em torno de 56,3% dos eleitores que continuam, digamos assim, ou indecisos ou não votam em nenhum dos candidatos que protagonizam a polarização. E essa polarização se estabelece mesmo nos cenários da pesquisa estimulada. O que é a pesquisa estimulada? O entrevistador apresenta ao eleitor entrevistado uma lista de nomes. Se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem estes, em quem o senhor votaria? Aí a pessoa pega aquilo ali, em geral é um cartão em forma de círculo, e a pessoa fica ali olhando aquele círculo com cada um dos nomes e aponta então o seu escolhido, ou não, né? Nesse tipo de pesquisa, foram feitos 7 cenários pelo Instituto Paraná Pesquisa. Nos 7, o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto. Mas o melhor desempenho do Lula dá a ele uma vantagem máxima de 5,9 pontos percentuais em relação a Jair Bolsonaro. Todos os demais candidatos são muito atrás desses dois, né? Muito atrás mesmo. No cenário 1, por exemplo, incluindo aí nesse cenário 1 todos os candidatos, Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória, e mais aqueles outros que não têm chance nenhuma, tipo Mandetta, não sei o quê. Juntando tudo isso aí, no cenário 1, o Lula tem 34,9% contra 29,2% de Bolsonaro, com a vantagem de 5,7 pontos percentuais. No cenário 2, o Eduardo Leite substitui Dória. E aí a vantagem de Lula em relação a Bolsonaro cai para 5,3%. Lula tem 35,1% e Bolsonaro 29,8%. No cenário seguinte, que é o cenário 3, aquele onde Lula aparece melhor, com a distância de 5,9% em relação a Jair Bolsonaro, é um cenário em que foram colocados apenas os candidatos que estão nessa para valer mesmo, né? Não estão aí para negociar, para ser vice, para não sei o quê. São candidatos, digamos assim, já consolidados, né? O Lula, o Bolsonaro, Sérgio Moro, que é o candidato do Podemos, já foi até anunciado, fez uma filiação ao partido bastante festiva. O Sérgio Moro tem dado entrevistas falando sobre o seu projeto de país e coisa e tal. Enfim, é candidato. Ciro Gomes, que é o eterno candidato a presidente, e João Dória. Esses são aquelas candidaturas que estão postas já há um certo tempo. O mais recente deles é o Sérgio Moro. João Dória, desde logo depois da posse, que se afastou e rompeu com o presidente Bolsonaro, ele vem atuando nessa direção, né, como pré-candidato a presidente. Nesse cenário 3, portanto, o Lula tem 35,5% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 29,6%. A 5,9 pontos percentuais de distância. E aí vem outros cenários e tal. Tem um dos cenários, por exemplo, o Instituto Paraná Pesquisa fez uma coisa muito curiosa, no cenário 5. Perguntou o seguinte: se o cidadão prefere votar em Lula, prefere votar em Bolsonaro, ou não quer votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. O nem tem 17,1%, né, mas é um percentual bem abaixo dos demais. Lula lidera nesse particular com 39,3% e Bolsonaro vem logo em seguida com 33,7%, e, portanto, ali numa vantagem de Lula em relação a Bolsonaro, que soma 5,6 pontos percentuais. Bom, o fato é que a gente percebe com essa pesquisa que está tudo em aberto ainda, né? Estamos muito distantes, ainda falta quase um ano para a eleição lá de 2022. Muita coisa pode acontecer, como também pode não acontecer nada de relevante, e essa liderança, embora hoje seja uma liderança considerada muito efêmera, né? muito próxima assim, um do outro, de repente, se for uma tendência, essa liderança tende a se consolidar. Ou há a possibilidade clara de reversão de expectativas. Eu estava vendo aqui nesse cenário, que é o cenário mais onde o Lula aparece melhor, né, com 5,9% das intenções, quer dizer, de vantagem sobre Jair Bolsonaro.
E a gente percebe que o ex-presidente Lula é muito forte entre eleitores de baixa escolaridade e de baixo rendimento salarial, né? de baixa renda familiar. Aí ele reina absoluto, sem dúvida nenhuma. Ele tem, só para se ter uma ideia, entre os brasileiros apenas com ensino fundamental, ele tem 45,5% das intenções de voto contra 24,2% de Jair Bolsonaro. Essa questão, isso aí, entre os que têm ensino médio, por exemplo, aí empatam os dois, quase matematicamente, 33,3% para o Lula, 33% para Bolsonaro. E quem tem ensino superior tem aí uma novidade, né? Porque quem tem ensino superior, sempre ali o Lula também reinava absoluto. Ele sempre reinou absoluto entre os mais pobres, os menos, aqueles com menos estudo e também aqueles de nível superior. Isso acabou. Segundo essa pesquisa, o Bolsonaro lidera entre essas pessoas que têm nível superior e têm um nível salarial também mais elevado. E aí o Bolsonaro tem 31,4% contra 24,8% do petista. E aí tem aí outros critérios interessantes, por exemplo, por região, né? O Lula tem ali a volta de 30,9% contra 34,4% de Bolsonaro nas regiões norte e centro-oeste. No nordeste isso aí se inverte, o Lula tem 49,7% contra 18,4% de Bolsonaro. No sudeste, onde estão os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais, tem um empate rigoroso. 31,9% para cada um dos candidatos, né? Na região sul, o Bolsonaro salta à frente com 37,8% contra 25,1% do ex-presidente petista. O fato é que a disputa está, neste momento, muito equilibrada. Esse equilíbrio se reflete naqueles números iniciais que eu trouxe, os números de intenção de voto espontânea, referência espontânea de intenção de votos, mostrando ali o candidato do PT com 1,3% apenas à frente de Bolsonaro, o que mostra, de fato, uma briga aí muito equilibrada. São cenários bem interessantes.